Eu acho que o Tottenham é um time até meio conhecido por fritar treinadores, né? Os levando ao limite, gerando diversas entrevistas engraçadas, como quando Antônio Conte enlouqueceu e deu o maior chilique de todos os tempos. Ele detonou o Spurs de um jeito que ficou marcado na história. E mesmo com esse cenário extremamente comum dos treinadores ficando em subrendimento no Tottenham, com um trabalho um pouco abaixo do que eles entregam na carreira, nada explica como Thomas Frank está tendo um dos piores padrões já vistos em um treinador de Big Six, cara. Chega ao ponto de Graham Potter parecer uma escolha muito interessante perto dele, cara. Eu não tô brincando quando eu falo isso, cara. Hoje eu vou te explicar exatamente porque Thomas Frank está estragando um dos times mais interessantes de se assistir do futebol europeu, cara. De fato, ele tá transformando um time do entretenimento em um time extremamente chato. Pra você que não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal. Seja bem-vindo ao Plano Blues. Assim, cara, quando Thomas Frank ele foi escolhido como treinador do Tottenham, eu fui bem crítico na época, né? Inclusive eu fui muito, como é que eu posso dizer, né, punido por isso, né? A galera falou, não, tá falando besteira e tudo mais, ele deve fazer sim um bom trabalho. E normalmente aqui no canal é muito comum isso, né? Eu falar uma coisa e acabar acontecendo da galera menosprezar o que eu tô falando no momento e depois acabar acontecendo, né? Já aconteceu várias vezes aqui. E na época eu exatamente alertei sobre tudo isso que tá acontecendo hoje com Thomas Frank, cara. Todos os problemas que estão acontecendo hoje em dia, eu alertei ali, né? Eu na época disse, né, inclusive tá gravado em vídeo pra quem quiser procurar, né, que Thomas Frank, ele é um treinador de time pequeno, né? Eu falei isso na época, eu não achava que ele era treinador com padrões de time grande. E a única coisa que eu deixei claro é que poderia ser que ele tivesse algum plano ali que eu não conheço e que ele não utiliza e que talvez agora no time grande ele utilize e aí ele cale minha boca. É o que poderia acontecer. É sempre o que pode acontecer quando o treinador novo chega. Mas o normal, o comum, é que o cara, ele faça algo parecido que ele tá fazendo no trabalho anterior. Inicialmente, cara, a gente vê, né, um pouco de Brentford nesse Tottenham. Mas de fato, aquilo que eu falei lá atrás se provou como uma realidade, cara. Porque realmente hoje, olhando pro Tottenham, é exatamente o que eu cravei naquela época, cara. Que eles se tornariam um Brentford Plus. E hoje dá pra dizer até que o Brentford é melhor que o Tottenham, o Brentford atual treinado por Keith Andrews. E pior ainda, eu arriscaria dizer que o Brentford de Thomas Frank é muito melhor que o Tottenham atual. Você vai entender o porquê mais pra frente. Enfim, cara, aqui no canal isso é muito comum. Eu vou deixar isso bem claro, ok? O jogador mesmo, Mohamed Kudus, eu falei 1 milhão de vezes dele aqui no canal. 1 milhão de vezes. Falei o quão bom ele era. E só depois que ele foi pro Tottenham, fez umas partidas incríveis, assim, a galera começou a gostar um pouco dele, entender quem ele era como jogador. E são muitos outros aqui. No canal, se você pegar todos os vídeos, tudo que eu falo, você vai conseguir perceber pelo menos ali um monte de jogador que eu citei há tempão atrás, antes do cara estourar. E o cara já era bom na época. E eu falo aqui no canal, a galera não leva muita fé. E depois, quando ele vai pro time grande, a galera começa a entender do que eu estava falando, cara. E assim, cara, o início de Thomas Frank no trabalho, ele foi interessante. Eu vi ali os primeiros jogos, vi o jogo contra o Paris Saint-Germain, que é um jogo bem interessante ali. Na época, eu fiquei bem puto. E eu não sou torcedor do Tottenham. Eu não sou fã do Tottenham, nem nada. Inclusive, ele é rival do time que eu torço, então não tem um porquê ser torcedor do Tottenham. Mas eu fiquei puto com a partida. E assim, não é que eu queria ver o Paris Saint-Germain perder. Não é isso. É que quando você pega o contexto daquela derrota que eles sofreram, é um sinal muito negativo. É o que chamam, sei lá, de red flag. Acho que ali tinha uma red flag. Eu cobri o jogo ali no Twitter, né? Tá aí na tela, @DTCorvo, me segue por lá, inclusive. Lá eu tava falando do jogo durante a partida. E quando eles perderam, eu fiquei muito puto. Eu demonstrei isso. E eu fiquei bravo porque foi o jeito que eles perderam, cara. Porque assim, o Paris Saint-Germain não fez pré-temporada direito. Tava fisicamente debulhado. Claramente, se você conhece o Paris Saint-Germain, você conhece os jogadores, você sabe o ritmo, você sabe como eles jogam, você sabe a capacidade que eles têm. Eles estavam abaixo da capacidade. É tipo aquele jogo do Manchester United que ele jogou contra o Manchester City. Foi uma final, né? Os jogadores do City estavam bem mal fisicamente, cara. E aí o jogo ficou até meio equilibrado, né? Tempo atrás com o Erik ten Hag rolou essa partida. Se eu não me engano, o Manchester United até ganhou um título por causa disso. Ele não tem nada a ver com o jogador do City mal fisicamente, enfim. Rolou a mesma coisa. O jogador tava o pó. Temporada muito cheia, a galera jogando muito tempo, os titulares são os mesmos, não tem nem reserva às vezes, então o Paris Saint-Germain acabou ali meio mal fisicamente, né? E aquela partida pra mim, ela já foi o fundo do poço. Foi ali que ele me perdeu. Eu não tô brincando com você quando eu falo isso. Foi a partir dali que ele me perdeu. Eu quis ter algum fio de esperança naquela época, mas depois daquela derrota eu falei, não, esse treinador ele é inaceitável, cara, porque não é possível. Só que a grande questão é que era o início do trabalho. Então mesmo que eu sentisse essa falta de esperança, pensasse, pô, realmente é tudo que eu tô pensando, ainda havia aquela sensação ali no fundo de que, tá, talvez ele me prove o contrário. E essa sensação mínima que eu tenho por não ser torcedor do Tottenham, o torcedor do Tottenham tem a sensação de uma maneira bem maior, né? Então havia esperança de um futuro melhor. É só o início do trabalho, as coisas vão melhorar. E aqui vem a maior pedrada de todas, cara. Porque o melhor momento de Thomas Frank
destaque foi no início do trabalho, porque havia esperança de que teria um futebol melhor em campo. Vocês têm noção do quão brutal é isso aqui, cara? Você tem noção disso? Porque hoje já tá claro que ele não tem nada pra entregar. E o torcedor sabe disso, cara. Eu acompanho torcedores do Tottenham, né? Tá claro, eles já entenderam quem é esse cara. Mano, o futebol é muito, muito ruim, assim. E vai além de qualquer expectativa que eu possa passar pra vocês, entendeu? Então, quando ele perdeu pro Paris Saint-Germain mal fisicamente, já era o sinal do fim, né? Já era um sinal, tipo, como você conseguiu fazer isso? Hoje, olhando pros jogos atuais, você vê que aquele impacto inicial daquele jogo sem graça, sem ideias, continua ali, né? Depois de tanto tempo. Todo treinador no início tem fases ali de construir uma ideia e tudo mais. Rubem Amorim foi desse jeito, construiu a própria ideia dele, apesar dela não ser boa, apesar de tudo. Nesse momento final aqui dele, ele até tava melhorando e tudo mais. Nós também temos ali Graham Potter, que eu acompanhei o período inteiro e, inclusive, eu me senti igual ao torcedor do Tottenham se sente hoje com o Thomas Frank. Pedia, por favor, que ele fosse demitido imediatamente, porque o futebol tava cada vez pior, né? E a sensação de desesperança era grande, né? Com aquele treinador. Mas ainda havia um futebol para ser entregue, ok? Havia um estilo de jogo, um jeito de encarar um campo, uma qualidade ali, porque ele realmente é um técnico com ideias, né? Graham Potter é um técnico com ideias. Não quer dizer que elas são boas, não quer dizer que a execução da ideia dele é boa, mas ele tem ideias. Thomas Frank não tem ideia, não tem. É tudo sempre a mesma coisa. E isso me fez nessa temporada não acompanhar o Tottenham, né? Eu tô acompanhando muito pouco o Tottenham, tô evitando ver jogos do Tottenham. Desde que eu percebi que isso aqui não ia pra lugar nenhum, eu realmente parei ali de ver os jogos. Mas aí fica a dúvida, né? Que eu tô falando aqui, os jogos são ruins e tudo mais, mas por que Thomas Frank ele tá saindo tão mal com o elenco do Tottenham, que é tão bom em comparação ao resto da liga? O que tá acontecendo aqui de fato, né? O que é tão feio? Vamos lá, vamos começar a falar um pouco sobre essa identidade, né? Primeiro, talvez tenha falta dela, né? Porque o Tottenham não tem ideias. O Tottenham fica dando chutão pra frente. O Tottenham, muitas das vezes, quando entra dentro das partidas, parece que ele não quer jogar ela. Parece que o objetivo do Tottenham é fazer com que você não jogue e ele também não jogue, aí não tem partida, né? A partir daí não tem uma partida pra você assistir. Eu fiquei absolutamente revoltado com o jogo do Chelsea contra o Tottenham. E não foi com o Chelsea, foi com o Tottenham, porque ele não queria jogar a partida. Claramente é um dos jogos mais ridículos de todos os tempos. É quase inaceitável, porque normalmente quando o Tottenham enfrenta o Chelsea, o jogo é legal. É difícil um jogo do Chelsea contra o Tottenham não ser legal. Mas ele conseguiu a magia, a proeza de estragar esse duelo. Então, é a partir disso. É de um time onde não há ideias, o tempo inteiro é chutão pra frente, é um time que não sabe progredir a bola em campo, um time que muitas das vezes se defende o jogo inteiro com medo do adversário e sem uma grande armadilha de fato de contra-ataque, né? Dá pra ver que eles não tem um plano legal. Muitas das vezes é bola parada mesmo, né? Aquele futebol feio que depende de um gol de bola parada. E não é problema o Arsenal fazer isso, porque o Arsenal não depende só da bola parada. A bola parada é um ponto forte. O Arsenal às vezes acaba abrindo o placar com a bola parada, mas ele não depende disso. Ele tem muitas e muitas e muitas outras fórmulas de poder chegar ao gol, né? Não tem essa super dependência dessa parte. É um ponto forte. E no Tottenham não é um ponto forte. É o único ponto positivo que o Tottenham tem, que é a bola parada, que são os gols de bola parada. Os jogadores de ataque, né? Alguns estavam até sendo criticados, como por exemplo Xavi Simons e tudo mais. Com o tempo, o torcedor tá começando a entender que não tem a ver com o jogador, que não é o jogador. Inclusive, se você pegar estatísticas e comparar Xavi Simons com o Kudo, você começa a notar isso exatamente, né? Que não tem nada a ver com o jogador, cara. Tem alguma coisa errada aqui com o treinador, com o tático, com o que tá sendo executado em campo. Porque ninguém está rendendo no ataque, cara. O ataque não rende. No máximo, o centroavante, que vai fazer algum gol ali num cruzamento depois de insistir muitas vezes ali, né? Ou uma bola que vai acabar sobrando pra ele ali no meio do caos, né? Que é o Tottenham atual. E aí entra no ponto do porque eu falei, né? Que, por exemplo, o Brentford funcionava e, pra mim, o Brentford, ele é um time que claramente era melhor, né? Com o Thomas Frank ali. Então, comparado ao Tottenham, eu diria que é um time melhor. E por que isso acontecia? Muito pela estrutura do Brentford, né? Eu acho que a estrutura ajuda bastante, mas porque o jogador do Brentford espera coisas diferentes do jogador do Tottenham. Eu acho que essa é a grande diferença. E eu não sinto problema com motivação. Xavi Simons, que não é esse jogador todo em pressão e tudo mais, tá fazendo pressão bem. Tá se dedicando a isso, tá se tornando um jogador mais físico. Você vê claramente que ele tá tentando, né? E muitos jogadores ali estavam tentando desde o início da temporada. Você vê que não é falta de tentativa. Só não é uma identidade que faz sentido com o tipo de jogador que ele tem. Então, com os jogadores limitados que ele tinha ali no Brentford, jogar correndo atrás da bola igual uns malucos e jogar 90 minutos lá embaixo, fechando espaço na área e com medo e cruzando bola sem ter muita qualidade, aquele jogo caótico com chutão, com a bola pingada ali que daqui a pouco chega no centroavante e ele faz um gol, um contra-ataque cagado que rola um gol, um contra-ataque às vezes que era até bem organizado ali, né? Gerava esses lances de gol. E hoje no Tottenham, quando você olha, não tem isso, né? Não é mais essa
identidade, porque esses jogadores não querem correr por isso. Eles não entendem o porquê jogar desse jeito. São meias que têm dificuldade de progredir a bola em campo, são atacantes que recebem a bola muito pouco, com baixíssima qualidade, muitas das vezes dependendo que eles individualmente façam lances impossíveis. E por isso que Kudus tem um brilho a mais ali em campo, porque ele é o cara de trazer lances impossíveis pra campo, então ele tem pouquíssima dificuldade com isso. E se você perceber, todo jogador que tem essa capacidade de gerar um pouco mais de jogo individualmente, brilha. Como é o caso de Kolo Muani, né? Na Champions ele tava saindo muito bem, exatamente ali ganhando oportunidades nesse tipo de jogo e brilhando, porque ele não tem essa limitação que outros jogadores do elenco deles vão ter. Mas, diferente você motivar os jogadores do Brentford, que não esperam muita coisa, que não estão disputando nada, e que o melhor cenário é jogar bem no Brentford pra poder ser comprado por um time grande, de você fazer com que os jogadores do Tottenham, que precisam ter a bola no pé, que precisam de qualidade, joguem do mesmo jeito. Então esse jogador, ele até pode ficar lá embaixo marcando, ele até pode correr pelo time igual um maluco e se adaptar a essa loucura que ele tá propondo, mas em algum momento esse jogador ele vai perder o ânimo do jogo dele e principalmente esse jogador vai estar o tempo inteiro limitado. Então o que você nota hoje, se você presta atenção no Tottenham, é um time limitado, um time que não tem 100% do uso das peças. Lembra que eu sempre falo, né, de treinador tem que tirar o 100% da peça e tudo mais, e que se o treinador tem encaixe com o tal jogador ali, dá pra tirar 100%. Aqui a gente tem o contrário. Aqui a gente tem um cara que tá matando o meio de campo, o ataque, pra priorizar só a defesa. Os jogadores de destaque do Tottenham são Guglielmo Vicario, Romero, Van de Ven e outros jogadores de defesa, como por exemplo o João Palhinha. Então o destaque do Tottenham ofensivo é Romero, Van de Ven e Palhinha. 2 zagueiros e um volante. O destaque maior do time no início da temporada era o goleiro, que era o único que trabalhava o jogo inteiro igual um doido. Tem alguma coisa errada aqui, né? O cálculo não bate. Vocês já viram um time de Big Six jogando assim? E aí, eu volto a citar Graham Potter, né? Vocês lembram daquela época horrorosa? Tinha isso no time? Que se destacava era o zagueiro? Os gols vinham do zagueiro? Não, né? Não lembro disso. E nenhum outro treinador. Eric Ten Hag, treinadores que vocês acham horríveis. Rubem Amorim, não era o destaque do time o zagueiro. O zagueiro não tá fazendo gol. O artilheiro do time não era Romero. Não seria um dos zagueiros ali, né? Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa muito errada. Então você nota jogadores limitados em campo. Você nota um time que tá jogando ao contrário. Então o destaque ofensivo é o zagueiro. E o destaque defensivo talvez seja Mohamed Kudus, o atacante. Tem alguma coisa errada, cara. É por isso que pra mim, e eu deixo isso aqui bem claro, eu não tenho nenhuma dúvida do que eu tô falando aqui. Esse aqui é o pior treinador que eu já vi em um time de Big Six. Todos os tempos. Eu acompanho a Premier League tem muito tempo. Muito tempo mesmo. Eu nunca vi um cara tão ruim treinando um time grande. Eu já vi cara maluco. Eu já vi cara surtado. Eu já vi cara com esquema tático medroso, covarde. Mas isso aqui é algo novo. É um novo nível de merda. É sério, eu não tô brincando quando eu falo isso aqui, cara. Eu realmente só fiquei revoltado. A cada partida do Tottenham que eu assisto, eu só fico cada vez mais revoltado, cara. É isso. Eu acho que é um sentimento de revolta. E eu fui pensando, imagine o torcedor do Tottenham. Imagine quem gosta do Tottenham, cara. Imagina o torcedor tá lá no estádio. E imagina o sentimento ruim que deve ser, cara. Porque ele tá assistindo aquilo de perto. Eu não sei nem explicar pra vocês, cara. E se você estiver gostando dessa análise aqui, cara, não esqueça de deixar o like. Lembrando que eu não tô nada a ver com o que esse cara tá fazendo. Se você tiver com raiva dele, com a raiva dele. Meu canal não tem nada a ver, cara. Deixa o like se estiver gostando do vídeo. Também tem opção de hype aí na aba de comentários no smartphone. Também tem opção de seja membro aí ativa. É baratinha, irrisória aí. Só pra quem quiser ajudar o canal. É outra fórmula que você tem. E seguindo aqui em frente, cara. Agora eu vou citar os números, cara. Porque são números que assustam. Mas que também explicam. Eu poderia botar os últimos jogos do Tottenham. Que é uma sequência vermelha, né? Eu poderia fazer essa maldade, né? Realmente dá pra perceber claramente. Mas eu vou citar números, mano. São 34 partidas de Thomas Frank. Ele tem 12 vitórias, 9 empates e 13 derrotas. Sim, ele tem mais derrotas do que vitória. Pontuação média de 1.32, abaixo do Brentford, que ele pontuou 1.51, e abaixo de todos os outros trabalhos que ele teve anteriormente na carreira. Ou seja, o trabalho dele no Tottenham, em números, é pior do que num time que nem o Brentford, comprovando que ele não tem muita qualidade e que provavelmente ele só se destacava porque o Brentford tem uma direção que é muito bem montada. Tanto que o atual treinador do Brentford não teve nenhuma dificuldade pra fazer a coisa acontecer. Inclusive o time é bem parecido com o que era com o Thomas Frank, comprovando esse fato aí, né, que a coisa ela é tão bem organizada que quase qualquer treinador que assumiu o Brentford, pela direção que eles têm, provavelmente deve ter um trabalho ali tranquilo. Eles têm uma identidade pra poder seguir. Thomas Frank, ele não era o destaque do Brentford, provavelmente, cara.
Então, realmente, cara, o Tottenham contratou muito mal, cara. E aqui, quando a gente olha pra Ange Postecoglou, nosso querido Andy Ball, né, o treinador aí que trouxe o título da Europa League pro Tottenham, a gente tem um treinador que fez 100 partidas, 46 vitórias, 40 derrotas e 14 empates, com 1.52 de pontuação média. E realmente, cara, isso aqui é uma pontuação que não é de time grande. 1.52 é pouco pra um time grande. Time grande, você tem que estar pelo menos com 1.70 pra cima. Tem que estar mais ou menos nessa casa aí pra dizer que o trabalho do cara tá razoável, pelo menos. A depender do nível do time grande, é normal que ele esteja com 1.70, mais ou menos nessa casa aí, cara. Pra um time de Big Six, que nem o Tottenham, é pouco. Então ele terminou um pouco abaixo do que seria um treinador grande, mas pelo menos ganhou uma Europa League e tudo mais. Quando você olha a pontuação média dos outros treinadores, você consegue perceber, né, que eles têm uma pontuação melhor. Inclusive, eu acho que o maior de todos é Pochettino, né? Pochettino foi quem conseguiu ir melhor. Inclusive, essa pontuação que vocês estão vendo aí, vários treinadores, eles pontuaram mais em outros clubes, também de Big Six ali, eles conseguiram fazer mais, né? Como é o caso, por exemplo, de Mourinho. Mas por que eu tô fazendo essa pequena comparação estatística aqui, cara? Porque um treinador que foi uma completa desgraça pro Tottenham, que foi Ange Postecoglou, em relação ao futebol dele desandar, né? No fim do trabalho tava horrível. O início foi maravilhoso, sensação que dava pra ganhar título, né? Dava pra ganhar a Premier League, a sensação era essa mesmo. Treinador que eu particularmente gosto, e eu não tenho nada contra ele, sempre acreditei muito nele. E esse sentimento que ele conseguiu passar no início foi muito legal, cara. Não é um sentimento à toa, ok? Havia futebol realmente. Um futebol que muitas das vezes você reclamava que não sabia se defender, mas que atacava de uma maneira linda com qualquer jogador, cara. Brendan Johnson brilhava demais com esse treinador. E é um jogador que não tem muita qualidade. Mas, claramente, você tem um treinador aqui que tem suas valências positivas. Diferente de Thomas Frank. E eu não consigo ver valências positivas nesse treinador. E aí eu vou citar aqui Graham Potter, né? Que terminou com 31 partidas no Chelsea, 12 vitórias, 8 empates, 11 derrotas, 1.42 de pontuação média. Eu acompanhei todo o período, cada jogo, cada minuto, os treinos, tudo. Eu acompanhei tudo de Graham Potter. Tudo. As contratações, eu sei tudo como aconteceu de fato. De qual é salteado. E eu posso dizer com propriedade. Tivemos momentos bons. Quando ele chegou, foi legal, foi bonito, foi maneiro. Na Champions, ele passava a impressão que ele podia fazer mais. Inclusive, quando ele foi demitido, ele não conseguiu jogar a partida contra o Real Madrid, né? Quem jogou foi Frank Lampard. Eu realmente queria ter visto ele treinando contra o Real Madrid. Porque ele mostrou, né, uma capacidade de adaptar o time para os jogos que é muito legal. É uma habilidade que ele tem exatamente por ser um cara cheio, por ser um cara rico de ideias, que é muito legal para mata-matas. Só que para chegar nos mata-matas, para competir nessa parte, ele tem que ganhar. E ele não consegue, então ele nunca tá pontuando para chegar no mata-mata, que é onde ele ia brilhar, entendeu? O Graham Potter, ele vive com esse problema, que eu realmente queria ter visto aquela partida. Então, haviam sinais positivos. Eu não gosto de Graham Potter. Eu cito ele como o pior treinador que já passou pelo Chelsea. Eu não gosto dele. E ainda assim, eu acho ele melhor que Thomas Frank. Mano, isso aqui é assustador. Se você até agora escutou esse vídeo inteiro e não tá assustado com a desgraça que é isso aqui, cara, eu não sei mais o que lhe dizer, ok? Com toda sinceridade. São os mais baixos padrões que eu já vi na minha vida, cara. Nós temos jogadores em subrendimento, uma torcida completamente sem esperança, um futebol em campo completamente pobre de ideia, um time onde os defensores se destacam ofensivamente e os atacantes se destacam defensivamente, um meio de campo que é alérgico a passe progressivo e um treinador mole à beira do campo com a cara de idiota, com a cara de palhaço, né? No outro dia tava com o copo do Arsenal na mão, sem perceber, né? Eu acho que ele não tinha notado, o que dá uma revolta ainda mais, né? Presta atenção em alguma coisa, pelo amor de Deus. E um cara que conseguiu fazer a magia de estragar o time do entretenimento. O Tottenham é um time do entretenimento há muito tempo, cara. Não é de hoje, não, cara. Ele é um time do entretenimento há muito tempo, cara. Desde Pochettino, eu acho que o Tottenham é um time do entretenimento, da loucura. Que você sabe que vai ter umas partidas da hora, mano. Eu lembro de Conte. Nossa, no pior momento dele, as partidas eram incríveis, cara. Era um negócio bom de assistir. Aquele 3x3 contra o Southampton. Que partida maluca, cara. Foi divertido pra caramba de assistir aquilo. Talvez não tanto pro torcedor, mas é uma partida foda, cara. Era muito da hora. Esse cara conseguiu matar isso também no Tottenham. O Tottenham não é mais o time do entretenimento, cara. Você tem noção disso? Que é um saco assistir uma partida do Tottenham. Eu prefiro, sei lá, mano, cair um peso de 100 quilos no meu pé, tá ligado? É a preferência a ver um jogo do Tottenham hoje em dia. Esse é o sentimento. Eu não quero mais ver o Tottenham na Champions. Eu sempre assisti os jogos do Tottenham na Champions, cara. Sempre. E eu não quero mais ver. Porque eu não quero mais ver aquilo em campo, cara. É inaceitável. Você tem noção que ele conseguiu essa façanha, cara? Eu acompanho o Tottenham tem muito tempo já. E eu não quero mais. Eu desisti, cara. Eu falei, não dá. Inclusive tem gente que tá falando, né? Pô, essa Premier League tá ruim. Porque o cara vai acompanhar a Tottenham, o cara vai acompanhar a Liverpool. Os dois times tão uma merda, cara. Os dois times tão uma maluquice. Mas pelo menos o Liverpool joga bola. O Tottenham não, cara. Então, eu quero que vocês entendam que isso não é a perspectiva de um torcedor do Tottenham. Não é um torcedor fanático do Tottenham falando isso aqui, cara. Eu não tô nem aí. Se o Tottenham for rebaixado, cara, eu vou dar risada, tá ligado? Mas é a perspectiva de um cara que tá olhando de fora, que não tá nem aí se vai acontecer de mal ou bom no Tottenham, mas tá agoniado, não aguenta mais ver a cara desse desgraçado, mano. É isso, cara.
final das contas é isso. Sendo bastante sincero nesse final, cara. Não dá, cara. Por favor, demita Thomas Frank, cara. Não dá mais, cara. E eu volto falando, não torço pro Tottenham. Mas eu já tô agoniado com esse cara no comando. Que direção incompetente, cara. Bora, rapaziada. Vocês esperando o quê? Vocês acham que vai acontecer algum milagre aqui? Eu acho que o milagre que ele pode realizar é rebaixar o time. Eu tô começando a ter esperanças que o Tottenham vai ser rebaixado, cara. Porque ele tá conseguindo trazer padrões de um time rebaixado. É simplesmente isso, cara. Não é? Eu tentei ir mais numa linha, né, de tentar explicar as coisas de uma maneira mais didática. Mas não dá. No final aqui eu só quero deixar claro o quão eu odeio esse cara, mano. Porque ele conseguiu estragar a coisa positiva que o Tottenham tinha, cara. Meu Deus do céu, mano. Que treinador desgraçado, cara. É o pior treinador que já passou em um time grande, em um time de Big Six. É um negócio tão devastador que eu não sei explicar, velho. É incrível, é incrível. É um negócio assim pra você guardar na memória. Daqui a 10 anos você vai lembrar, mano. Lembra quando o Thomas Frank passou pelo Tottenham, cara? Quem assistiu, quem viu esse período? Só de lembrar, você vai... Nossa, meu Deus do céu, cara. Esse é o sentimento final. Enfim, cara, esse vídeo tá chegando no fim, né? Um vídeo que eu tentei trazer pontos ali, né? Tentar transformar ali numa coisa didática. Mas não dá. No final das contas, eu tenho que dar um ragezão nesse cara e pedir que ele vá embora, cara. Eu não quero nem mais ver ele na Premier League. Eu não quero nem ver mais a cara dele. É sério, eu não tô brincando, cara. Enfim, mano, esse vídeo tá chegando no fim. Agradeço a presença de todos. Muito obrigado. Nos vemos em outro vídeo. Tchau.